Capítulo 3 Contra os homens que se embelezam. A tal extremo tem chegado o efeminar que não apenas o sexo feminino fica doente diante dessa afanosa busca de coisas fúteis, mas também os homens padecem nessa enfermidade. Essa paixão marca as desordens da alma. Os que se entregam a elas o fazem em função da volúpia e tornam-se efeminados. Cortam os cabelos de forma depravada e, envaidecidos, vestem mantos brilhantes, mascam goma e cheiram a perfumes. O que diria alguém ao vê-lo? Simplesmente, como bom fisionomista, adivinha-se por seu aspecto impúdico, que são adúlteros, efeminados que se entregam a toda sorte de volúpia. Abrem guerra contra a barba, sentem repugnância pela beleza viril, por isso adornam seus cabelos como as mulheres. Trapaceiros, abre aspas, que vivem em uma audácia profana e que cometem atos com orgulho insensato e também com malícia, fecha aspas, diz a Sibila. Nota. Oráculo de Sibila. Volume 4, páginas 154 a 155. Fim da nota. Por sua causa, as cidades estão repletas de homens que depilam, maquiam e banham esses efeminados. Vê-se por todos os lados essas lojas, que estão sempre abertas e dispostas a servi-los, e os artistas desse mistério da impudicidade fazem grande negócio. Usam óleos para que caiam os pelos, ou os arrancam com algum instrumento. Aqueles que frequentam esses locais deveriam se envergonhar de si mesmos. Mas assim vivem esses indivíduos, entregando-se desavergonhadamente a todos os vícios e paixões. Diógenes, quando era vendido e querendo repreender a um desses degenerados, disse virilmente, abre aspas, vem aqui, jovem, compra um homem, fecha aspas. Nota. Diógenes Laércio e também Fílon narram esse fato, em que certa vez Diógenes o cínico foi feito prisioneiro e depois leiloado como escravo. Fim da nota. Corrigindo com a expressão ambígua os modos efeminados daquele que o comprava. Raspar-se, depilar-se, adornar os cabelos, tratando-se de um homem, como não concluir que se trata de uma ação degenerada? Devemos rechaçar o uso de tinta para os cabelos, dos ungüentos para os pelos grisalhos, das tintas amarelas para os penteados sofisticados, semelhante ao que fazem as mulheres, pois essas ocupações são próprias de homens totalmente efeminados. Mas há quem crê suprimir da cabeça a velhice com as serpentes que trocam de pé, como as serpentes que trocam de pele. Mas ainda que procurem habilmente mudar seus cabelos, não podem dissimular as rugas, nem podem falsear o tempo para escapar da morte. Não é mal parecer velho e não poder ocultá-lo. Mais digno de apreço e venerável é o homem quanto mais ele se aproxima do fim. Deus é aquele eterno ancião, e o mais ancião de todos os seres. A profecia lhe chamou ancião, e tal como a pura lã era sua cabeleira, diz o profeta. Porque, diz o Senhor, não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Confira Deuteronômios, capítulo 7, versículo 9, e Mateus, capítulo 5, versículo 36. Por que rivalizam com Deus? Por que se esforçam para se opor a Ele os ímpios que mudam a cor do cabelo que Ele mesmo fez acinzentar? Abre aspas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. Fecha aspas. Confira Eclesiástico, capítulo 25, versículo 8. Diz a Escritura, e as marcas de teu rosto são flores da experiência. Aqueles que tingem os cabelos e entregam-se a inúmeras ações efeminadas, pelo contrário, desonram o privilégio de sua idade. Não pode transluzir uma alma verdadeira quem tem uma cabeça falaciosa. Vós, porém, exclama, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho.
não do homem idoso, mas do corrompido pelas concupiscências enganadoras. Confira a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 20 a 22. Renovai, não com tintas e adornos, o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Nota. Confira Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24. Jesus é o homem novo, o restaurador da humanidade. Fim da nota. Mas os homens que se penteiam com esmero, que fazem depilação, raspam a barba, e diante do espelho pintam as bochechas, não são efeminados? Um imprudente os tomaria por mulheres, pois ainda que não lhes seja permitido portar objeto de ouro, não obstante, por uma inclinação feminina, usam esse metal para enfeitar as correias e as franjas dos vestidos, ou ainda para construir algumas figuras esféricas para prender no tornozelo ou no pescoço. Porém, Deus quis que a mulher fosse imatura e se orgulhasse somente de sua bela cabeleira natural, como o cavalo de sua crina. Já os homens, assim como os leões, foram ornados com a barba e lhes outorgou virilidade como sinal de força e de poder. Assim também ornou os galos que combatem em defesa das galinhas com suas cristas, como se fossem elmos. Mas tão alto é o apreço que Deus professa por esses pelos que nascem no rosto dos homens, que os fez nascer junto com a prudência, e, comprazendo-se em sua majestosa sabedoria, honrou a gravidade do aspecto com o cinza senil. A prudência e também os raciocínios agudos, brancos pela sabedoria, alcançam sua cota máxima com o tempo e reforçam a velhice com o toque da experiência. Os cabelos brancos testemunham uma fé racional, qual uma flor de venerável sabedoria. Sem dúvida, esse distintivo do homem, que é a barba, é o mais antigo do que Eva, e é o símbolo de uma natureza superior. Deus julgou oportuno que conviesse ao homem o cabelo, e semeou todo o corpo com pelos, e tirou de sua costela, quanto de liso e delicado havia, formando, fisicamente receptiva, a Eva, uma mulher, sua colaboradora na procriação da prole e no governo do lar. E ele, com efeito, havia eliminado o liso. Permaneceu o varão e o mostra como tal. A ele corresponde o papel ativo, como a ela o passivo. Nota. Confira Aristóteles, De Anima. Página 729. Fim da nota. E é que, por natureza, o peludo é o mais seco e quente que o carente de pelo. Daí que o varão seja mais peludo e quente que a mulher. Então, é um tipo de impiedade e um crime contra a natureza destruir esse sinal da masculinidade. Tais coisas, portanto, não convêm aos cristãos. Diz o Senhor, abre aspas, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Também estão os pelos da barba e de todo o corpo. Confira Mateus capítulo 10, versículo 30 e Lucas versículo 12, capítulo 7. Capítulo 7 e Lucas capítulo 12, versículo 7. Então, de nenhum modo se deve arrancá-los contra a vontade de Deus, que os tem contados. Abre aspas. Acaso não reconheceis, exclamou o apóstolo, que Cristo Jesus está em vós? Fecha aspas. Alguém se atreveria a ofendê-lo, dando-se conta de que ele habita em nós? Confira 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Untar-se com óleo de peixe incomoda-me a torpeza deste ato. Girar-se e encurvar-se, deixando ao descoberto as partes íntimas da natureza, dançar e inclinar-se para trás, sem ruborizar, nem se envergonhar de si mesmo, agir de forma desavergonhada quando vão em grupo no meio do ginásio, onde se prova a virilidade dos homens, e fazer todas essas coisas contra a natureza. Como não seria isso cúmulo de libertinagem? Com efeito, quem assim age em plena luz do dia, e na frente de todos,
dificilmente em sua casa sentiria alguma vergonha diante de alguns. E sua falta de pudor em público acusa-lhes de sua evidente libertinagem, pois o que à luz do dia nega sua condição de homem, evidentemente que à noite se mostra mulher. Não haverá, disse o Logos pela boca de Moisés, prostituta entre as filhas de Israel, nem existirá fornicador entre os filhos de Israel. Fecha aspas. Ninguém em seu juízo perfeito quer passar por fornicador ou adúltero, a não ser que esteja com o coração corrompido. Porque, se, segundo os desígnios de Deus, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e pelo que, segundo o bem-aventurado apóstolo, abre aspas, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos, fecha aspas, como não poderia ser descrente os que ultrajam o próprio corpo, segundo o Senhor? Confira Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. O homem que quer ser belo deve se adornar com o que há de mais belo no homem. A razão, que dia a dia deve mostrar-se mais nobre. Eu tenho pena dos rapazes nos mercados de escravo, adornados para sofrer a desonra. Mas esses meninos infelizes não se desonram a si mesmos, pois são obrigados a se embelezar em função da ganância criminosa. Entretanto, como não desprezar quem voluntariamente escolhe essa vida, a qual, para verdadeiros homens, seria melhor a morte? Até que ponto chegou a iniquidade? A impudicidade se espalha por todos os lados. A luxúria se estendeu pelas cidades, convertendo-se em lei. Nesses lugares existem mulheres dispostas a vender sua própria carne para atender à luxúria do prazer. Não só elas, mas também meninos, que, educados para renegar sua natureza, fazem-se passar por mulheres. Tudo a luxúria transformou. A curiosidade efeminada desonra o homem, que tudo busca, tudo tenta, tudo violenta e perturba a natureza. Os homens, então, adquirem o papel passivo de mulheres. Já as mulheres atuam como homens ao se unir a outras mulheres. Não há caminho inacessível ao desenfrear. O prazer do amor se proclama comum a todos. Familiariza-se com a luxúria. Que espetáculo abominável! Que costumes indizíveis! Eis os troféus de nossa intemperança. Prostitutas são as provas de vossas ações. Quanto desprezo pelas leis! Mas os infelizes não compreendem que as relações sexuais ocultas são causa de muitas tragédias. Frequentemente, sem saber, os pais se unem a seu filho fornicador, e as suas filhas lascivas, afinal, não se lembram dos seus filhos bastardos. E a libertinagem acaba por converter pais em maridos. As sábias leis permitem tais desordens. Podem pecar legalmente e chamar de felicidade todo prazer inominável. Os que adulteram a natureza creem apartar-se do adultério. Mas a justiça, vingadora de seus atrevimentos, os persegue. Nota. Confira Platão, Leis, volume 4, página 716. Fim da nota. Atraindo sobre si uma desgraça inevitável, compram a morte por pouco dinheiro. Os infelizes comerciantes de tais mercadorias navegam levando o infame carregamento. Outros, por sua vez, muito mais felizes, compram prazeres como se fossem pão e comida, sem ter compreendido a mensagem de Moisés. Abre aspas. Não prostituas tua filha, para que a terra não se entregue à prostituição e não se encha de crimes. Fecha aspas. Confira Levíticos, capítulo 19, versículo 29. Tudo isso está profetizado desde muito tempo e a consequência está à vista. A terra toda está cheia de prostituição e de injustiça. Admiro certamente os antigos legisladores romanos. Odiaram o hábito de efeminar-se e o sancionaram com a morte na fossa, segundo lei de sua justiça, a quem efeminava o corpo contra a natureza. Não é lícito raspar-se. A beleza natural de, abre aspas, quem começa a ter o bigode
está graciosíssimo na flor da juventude. Fecha aspas. Nota. Homero, Ilíada, número 24, página 348. E Odisseia, número 10, página 279. E já avançada em idade, unge radiante a barba, sobre a que desceu o perfume profético do venerável Araão. Confira Salmo 132, versículo 2. Convém que quem tenha recebido uma correta educação do pedagogo, em quem reside a paz, deixe tranquilos os seus cabelos. Como não se comportariam as mulheres que se afanam pela luxúria, se vissem, como em um espelho, que os homens se atrevem a tais ações? A esses não se devem chamar homens, senão libertinos e efeminados, porque têm a voz delicada e o vestido afeminado, tanto por seu tato como pela sua cor. Homens desse tipo deixam entrever de forma cristalina sua maneira de ser, pela roupa, pelo calçado, pelo porte, pela forma de andar, de cortar os cabelos e pelo seu olhar. Abre aspas. Pelo semblante se reconhecem um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Fecha aspas. Confira Eclesiástico, capítulo 19, versículos 26 e 27. Porque estes infames, após terem empreendido um grande combate para domar os seus cabelos, colocam toda a sua atenção em sua cabeça, só faltando nela colocarem uma rendinha, como fazem as mulheres. Os leões se ufanam de sua juba, mas quando lutam, se defendem à mercê dela. Assim também, os javalis se vangloriam de seus pelos, mas os caçadores os temem quando os eriçam. Abre aspas. E as ovelhas de espesso tosão ficam carregadas de lã. Fecha aspas. Nota. Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, número 1, página 234. Fim da nota. Assim também o Pai Eterno, que ama o homem, multiplicou o número de pelos desses animais para teu bem. Homem, ensinando... Assim também o Pai Eterno, que ama o homem, multiplicou o número de pelos desses animais para teu bem. Homem, ensinando-te a tosquiar a lã. Entre os povos, os celtas e os citas levam largas crinas, mas não as adornam. Nota. Um antigo povo nômade, de origem iraniana, que durante a Antiguidade Clássica dominou uma região da Eurásia chamada Sítia. Fim da nota. O belo cabelo do bárbaro tem algo de temível, e o ruivo de seu cabelo ameaça a guerra, por ser de tal cor como a do sangue. Ambos esses povos odeiam a moleza. Mostram com claro testemunho do povo germânico a carruagem e dos citas o carro. Às vezes os citas desdenham inclusive do carro. Seu desproporcionado tamanho parecia ao bárbaro um excessivo luxo. Assim é que, deixando de lado o luxo, vivem de forma muito simples. O cita logo adquire algo mais veloz do que o carro, o cavalo, em cuja garupa vai aonde quer. Logo, quando fica doente de fome, reclama de seu cavalo o alimento, que lhe oferece as suas veias, dando ao seu amo a única coisa que possui, o sangue. Nota. Confira Heródoto, volume 4, fim da nota. De forma que o cavalo é para o cita tanto o alimento como o meio de transporte. Entre os árabes, outros nômades, que se encontram na idade de guerrear, montam nos camelos fêmeas quando estão prenhas. Estes pastam e correm ao mesmo tempo, levando seus donos, que transportam com eles sua casa. Se lhes falta bebida, ordenam o leite, e se necessitam de comida, não poupam seu sangue, como, segundo dizem, fazem os lobos ferozes. Nota. Claude, História Animal, volume 5, número 2, fim da nota. E os camelos fêmeas, mais mansos que os bárbaros,
não recordam as ofensas que receberam, senão que recorrem rapidamente ao deserto, levando seus donos e os alimentando ao mesmo tempo. Queira Deus que pereçam as feras que estão à espreita e se alimentam de sangue. Não é lícito para o homem, cujo corpo não é mais que carne lavada com sangue, tocar o sangue. O sangue humano participou do Logos e participa da graça pelo Espírito. E se alguém o ultraja, não passará despercebido. Podem, inclusive desnudos em seu aspecto, falar ao Senhor. E eu, por minha parte, aprovo a simplicidade dos bárbaros. Por amor a uma vida ágil, os bárbaros abandonaram o luxo. O Senhor nos exorta a que sejamos assim, livres da vulgaridade, desnudos da ambição, desraigados do pecado, levando unicamente sobre nós a árvore da vida, dirigindo nossos passos somente para a salvação.